Muito bem, gente. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, né? E é lógico que para tratar de um assunto tão importante que é esse tema, né? Da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcos, é, pastoreio pela bondade de Deus a Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. E neste mês vamos aproveitar e tratar, estudar, né, a revista Lições Bíblicas da Escola Dominical, que é esta daqui que eu quero apresentar para vocês. Vamos estudar esta lição. Muito bem. Vocês estão podendo ver aí. Bom, eu já disse que sou pastor, né, pela bondade de Deus, somos, né, estudantes de teologia e temos a oportunidade de compartilhar com vocês alguns conhecimentos. É claro, sobretudo, não poderia deixar de dizer que faremos também abordagens ao longo desse trimestre por viés, ou vamos olhar alguns textos bíblicos pela perspectiva da semiótica greimasiana. Tá? Então, o objetivo desse estudo é atingir, é dar àquelas pessoas que buscam, que querem um pouco mais de recurso da escola bíblica, das lições bíblicas, né? Então nós queremos fornecer isso para os nossos irmãos e os nossos amigos, tá? Principalmente para você que dá aula, que quer ter uma visão, quer complementar suas lições, tá? Muito bem. Então, eu já peço também de antemão que você não deixe de dar o like, deixe o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, Pastor Marcos Cruz, por gentileza, se inscreva agora. Precisamos do seu apoio, né? Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e comente também neste vídeo, tá bom? Isso vai nos ajudar muito no engajamento do nosso canal. Tá bom, querido? Normalmente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos produzido conteúdo aqui. Temos colocado aqui lives, temos feito podcasts, enfim. Isso tem ajudado. É um auxílio, ferramenta para você. Sempre com a oportunidade de tratar, de abordar algum tema que é interessante, né, para a comunidade evangélica, sobretudo para aqueles que estudam a Bíblia. Então, se você ainda não fez isso, faça agora, vai lá. Vai lá agora e deixa o seu joinha. Nós precisaremos disso. Precisamos disso, tá bom? Isso não te custa nada, meu amigo. Deixa isso lá para nós. Deixa o seu like, inclusive. Tá bom? Bom, outro assunto que quero, antes de avançar para o conteúdo desta lição, eu quero apresentar para vocês o comentarista desta edição da revista Lições Bíblicas. É o pastor Ezequias Soares. E o pastor Ezequias Soares, um homem absolutamente muito sábio, né, inteligente. Então, estou colocando aqui para vocês na tela, logicamente, vocês poderão, né, conhecer um pouco do pastor Ezequias Soares. Então, aí vocês estão vendo quem é o pastor Ezequias Soares, um homem absolutamente bem preparado, pastor na Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências da religião pela Universidade Mackenzie, autor de diversos livros, entre eles O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã e Visão Panorâmica do Antigo Testamento, todos publicados pela CPAD. Ele tem outros livros também, os quais são importantes eu citar, né? Inclusive por conta desse próprio tema do que a gente vai estudar. Por exemplo, ele é autor do livro Testemunhas de Jeová, né? Evangelizando a Testemunha de Jeová, provas documentais, em que o pastor faz uma abordagem super interessante das alterações
que as testemunhas de Jeová fizeram no seu entendimento em relação a vários temas, por exemplo, como o nome de Jesus. Então, um livro imperdível que você deve consultar sempre que vai falar, que vai fazer uma abordagem sobre temas como ligados a esta religião, né? Você poderá consultar os livros do pastor Ezequias Soares, que realmente são bons, né? Além disso, o que mais temos, né? O pastor é extremamente preparado, né? Tem, inclusive agora, recente, ele lançou não é uma gramática, mas é um curso de grego, né? Que você pode estudar com ele, tá bom? Bom, dito isso, vamos então para a nossa lição, né? A primeira lição, e eu já quero colocar aqui para vocês o que vamos de fato estudar, né? A lição deste trimestre tem uma pegada apologética, que é defesa da fé. Nós vamos abordar isso um pouco mais adiante, né? Então, em defesa da fé cristã, né, logicamente, e essa defesa, vamos falar assim, da fé cristã, defesa do quê? Dos ataques, né, que logicamente a igreja, né, tem sofrido nos últimos anos, né? A igreja sofre constantemente muitos ataques, né? E ela precisa, evidentemente, desse cuidado, dessa atenção, né, da comunidade, da comunidade de fé. Então, nós vamos estudar, literalmente, defesa, né? Nós vamos identificar um pouco dos ataques que a igreja está sofrendo, né? E, logicamente, tentar trabalhar, né, a nossa defesa. Nós não só devemos atacar, mas também temos que defender. Então, a lição deste trimestre tem o objetivo de treinar a igreja, os crentes, os estudantes da escola dominical para enfrentar os desafios diários surgidos de diferentes fontes religiosas. A maior parte, e é importante falar disso, que a maior parte desses indivíduos, desses ataques, surgiram, né, no meio da igreja cristã, no pátio da igreja cristã, não é? Então é interessante a gente ter essa percepção, né? A igreja evangélica dos nossos dias está enfrentando seitas das mais diferentes, né? E algumas delas são absolutamente nocivas e não podem de jeito nenhum encontrar guarida, brechas na comunidade evangélica. Elas precisam ser refutadas, identificadas e refutadas. E é isso que nós pretendemos fazer neste dia, né? Precisamos, com estas lições e especialmente neste vídeo, né? Então, querido, essas seitas, né, precisam ser, como eu já coloquei, elas precisam ser expostas, identificadas, elas não podem transitar no meio da comunidade evangélica. E como elas transitam? Por quais meios elas transitam? Elas transitam pela música, pelas pregações, por doutrinas que são aderidas, né, que os cristãos acabam se tornando simpáticos a elas, né, e acabam encontrando guaridas nas casas dos irmãos, nas residências, né? E hoje você não precisa ter um pregador na sua casa para doutrinar você, basta você tê-lo no seu celular, você seguir, né, segui-lo no celular. Então, precisamos identificar, já que ele tem multimeios, né? Há muitas formas desses pregadores hereges, dessas seitas, entrarem na vida do cristão, na comunidade evangélica e destruir, né, essa comunidade. Então é importante a gente ter esse esclarecimento. Então a lição desse trimestre trata disso, né? E logicamente a comunidade da fé, né,
de fé, e aí entra o trabalho dos pastores, dos especialistas, né, dos teólogos, dos estudantes de teologia, né, dos apologistas, aqueles que fazem apologética, defesa da fé. Os guardiões da doutrina precisam, logicamente, se apresentar, né, tanto no esclarecimento de que aquilo, na identificação de que aquilo que está encontrando guarida na vida, na comunidade, é uma heresia, bem como a própria heresia e os seus expoentes, né? Então, e refutar isso também. Então, os pastores têm esse dever, já que eles são os guias da igreja, né? Então, dito isso, né, vamos o que vamos estudar, né? Logicamente, o que vamos aprender nesse trimestre, né? Nessa lição, né? Inicialmente, já quero começar aqui com vocês, né? Que vamos estudar exatamente os seguintes pontos, né? Primeiro, né, pelo menos alguns objetivos, né, específicos, e logicamente que esses objetivos têm o intuito de fazer com que vocês defendam, né, do que a igreja, né, com que nós, Igreja de Deus, tenhamos maior resistência, né? Então, primeiro, eu quero apresentar o conceito de apologética e seus objetivos, né? Esse seria o interessante. Segundo ponto, vamos mencionar para vocês como as seitas e as heresias se formam e se reinventam, né? E, se possível for, trabalharemos também com as mais atuantes em nossos dias, né? E, logicamente, sem deixar de mencionar os danos que elas causam na igreja, caso suas doutrinas, as suas heresias encontrem guarida na igreja. Terceiro, nós vamos descrever como a apologética funciona na defesa da fé cristã. Por uma questão, querido, preste atenção, apenas de metodológica e preferencial, eu fiz, se você conferir os objetivos, né, específicos disponibilizados pelo pastor Ezequias Soares, eu fiz uma breve alteração. Isso é só uma reorganização metodológica que eu achei interessante colocar isso para vocês. Mas, em linhas gerais, tudo que o pastor Ezequias Soares, comentarista da lição, colocou nesta lição, nós vamos abordar aqui, pelo menos no que diz respeito ao campo metodológico, que são os objetivos da lição, tá? Então, vamos estudar isso tranquilamente. Todos os tópicos serão abordados aqui de forma mais sucinta, é claro, alguns, né, outros com maior evidência, mas todos serão abordados na minha exposição, ok? Então, iniciando nosso trabalho, eu quero dizer que o pastor Ezequias Soares faz um ponto, uma observação muito interessante que quero tratar com vocês, né? Eu quero literalmente colocar isso na tela com vocês e explorar, se possível, aqui neste espaço, né? O que o pastor Ezequias Soares faz ou fez, né? Se assim podemos pensar. Em primeiro lugar, ele na exposição durante a lição, e se você que leu também o livro, né, o livro de apoio, que é esse, né, para quem não sabe, há o livro de apoio. Toda lição, toda revista tem o livro de apoio. Então, essa lição, eu gosto da capa dura, né, até porque é uma questão de organização, de armazenamento, fica muito mais, fica bem melhor, né? Mas também o livro de apoio é um complemento e tem muitas informações importantes lá que você pode utilizar e aguçar a sua pesquisa, aprofundar a sua pesquisa, né, o seu nível de pesquisa. Vamos lembrar que toda vez que você amplia a sua pesquisa, logicamente você tem necessidade de outros recursos, né, de outros materiais. Então, vamos pensar nisso e sem esquecer, é claro.
Bom, mas dito isso, o que temos que inicialmente trabalhar, né? O pastor Ezequiel Soares inicia a sua exposição na lição reposicionando, vamos colocar assim, a igreja em relação aos hereges. Ele faz uma transformação desse sujeito. Quem é o sujeito do, da, da, do herege, né? Vamos falar assim, das seitas e das heresias, os membros das seitas e das heresias, tirando-os do campo do conflito, né? Daqueles que vão de encontro à fé cristã, mas e coloca-os agora como alvo da evangelização. Então, há uma mudança nesse sentido que é importante, e isso é um reposicionamento. Nesse caso, começa então, antes mesmo do cristão olhar para um membro, um adepto de uma seita e não crucificá-lo, mas rejeitá-lo ou entender que ele é um inimigo, vamos falar assim, o pastor comentarista da lição muda essa posição, muda essa perspectiva. Esse indivíduo, esse sujeito, já não pode mais ser visualizado como alguém que tem que ser evitado, um inimigo nesse sentido. Apesar que do que ele prega é diferente do que você acredita, o pastor diz, não, esse sujeito é alvo de evangelização. Se é alvo de evangelização, quem vai evangelizar esse indivíduo, que é um herege, precisa estar preparado, inclusive conhecendo bem aquilo que ele apresenta como heresia. Você entende essa questão? Isso é interessante porque é uma mudança de posição ou um reposicionamento, se assim podemos pensar. Nesse caso, nessa mudança, o cristão já não olha mais para esse herege como alguém, como eu já disse, que tem que ser expulso, né? Com quem você tem que evitar, mas sim, antes, né, na verdade, olha para esse indivíduo como alguém que precisa precisa ser evangelizado. Então, o olhar de misericórdia já entra nesse campo, né? Bom, em seguida, o que mais vamos então estudar, né? Avançando aqui para nossa lição. Estudaremos também o seguinte ponto. Apologética. Vamos definir um pouco o que é apologética, né? O pastor Ezequias apresenta a apologética da seguinte maneira. Preste bem atenção. O termo provém do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa-resposta, e aparece 8 vezes no Novo Testamento, sendo 2 referentes ao contexto apologético em tela. Então, por exemplo, Filipenses 1, né, versículo 15, e Pedro, né, 3, versículo 15. Então, o autor nos coloca nessa condição. E isso é interessante pensar nessa linha de defesa, porque o pastor usa a referência de Atos dos Apóstolos no capítulo 20, não é? E o versículo 28, quando o apóstolo Paulo, em viagem missionária, precisou, né, montar, organizar uma reunião com as pessoas que literalmente eram líderes, né, da igreja, da comunidade cristã, vamos falar assim. Eram os líderes da comunidade cristã naqueles dias, e essas pessoas tinham o objetivo ou o dever, né, se assim podemos dizer, de prestar atenção àquilo que estava acontecendo. E o que estava por acontecer, né, naqueles dias? O texto é claro quando o pastor menciona, quando o apóstolo menciona que a partir
partir da ausência de Paulo, da partida de Paulo para Jerusalém, lobos devoradores, né, homens, né, que logicamente seriam usados, se levantariam no meio da igreja, no seio da igreja, de dentro da igreja, né, teriam a função, né, a missão, o objetivo de deturpar a fé cristã. Então Paulo fez uma reunião com os bispos da igreja, os anciãos daquela igreja, e naquela reunião, ele alertou: quando eu partir, surgirão aqui falsos líderes, e eles vão atacar. Por que Paulo disse? Porque ele já tinha ideia de que aquilo acontecia, já existia. A existência desses homens maus já era uma constante, não é? E aí era preciso, então, defender, né, a fé. Não só defender, né, era preciso identificar, né, logicamente, preservar, rebater, né, refutar, que era necessário. Então, eles tinham que fazer isso. Os anciãos que foram reunidos por Paulo naquele evento precisavam ter essa atitude, né? Então, trocando em miúdos, o que a gente pode pensar? Se tratando do evangelho, fazer apologética é defender, né, a fé, ou responder, ou responder àqueles que a atacam. Então, peraí. Se vem um ataque daqui, dali, dacolá, que tipo de ataque? Um ataque às doutrinas básicas da fé cristã, por exemplo, de que Jesus, aqueles que dizem que Jesus não é Deus, mas é um Deus menor, uma criatura, por exemplo, um profeta apenas. Isso é um ataque à fé cristã, que precisa ser respondido. A igreja deve, por meio de seus oficiais, responder aos ataques que lhes são feitos. Ela não pode permitir, né, que esses ataques sejam realizados e eles fiquem puramente assim. Então, como eu já citei, o termo provém do substantivo grego que é apologia, que literalmente significa defesa e resposta, não é? Então, a igreja precisa responder, não é? Muito bem. E ainda nessa linha, gente, eu faço a seguinte pergunta: como é que a gente responde a algumas questões que nós não temos conhecimento dela? Né? É preciso ter conhecimento dessas questões para que a resposta seja feita, seja dada, né? A altura ainda, melhor dizendo. Bom, então, ainda de acordo com o pastor, né, e até com base no texto, como eu já coloquei, né, pense uma coisa: quando é que surge, né, vamos pensar assim, quando surgiu, né, os hereges, né? Os hereges nem sempre romperam com a igreja. Às vezes eles estão no próprio sistema, né? Eles estão na própria igreja, né? Mas nem sempre eles saíram da igreja. Eles atuam muitas vezes na própria igreja. Estão lá. Eles só não fizeram. Eles fizeram uma ruptura, né? Uma ruptura doutrinária, mas não presencial, física. Eles estão lá na própria igreja. Ok? Então, quando eles surgem, né? Eles surgem, em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz, já pelo próprio descontentamento, né? O próprio descontentamento. Por exemplo, não é Joseph Smith, mas é Charles Taze Russell, tinha dificuldade, por exemplo, de digerir, né, a doutrina da divindade de Cristo, né? Que já tinha sido defendida por Ário, doutrina que Ário já tinha defendido lá nos primeiros séculos da igreja cristã, mas que foi duramente refutado. Hoje ele se revestiu, e o pastor Ezequias coloca isso durante o seu livro, que as religiões, as heresias não são novas, as seitas não são novas, são antigas, apenas estão com uma nova
roupagem, e essa roupagem carrega os mesmos elementos doutrinários. Então, no caso de Ário, foi duramente repreendido, combatido, foi um herege refutado. Não é? Ok, a doutrina ariana permanece hoje e vem na forma de repaginada, vamos falar assim, porém é a mesma doutrina, é o mesmo produto enlatado, não é? A mesma doutrina. Então, Iário, por exemplo, assim como o Charles Taze Russell, né? É isso mesmo? Como surgem as heresias, nesse caso, do intento, do desejo de não compactuar, de trazer uma nova verdade que se contraponha àquela que eu estou rejeitando. Então, essas pessoas que têm facilidade em rejeitar aquilo que está sendo ensinado na igreja, elas têm uma certa propensão, podem inclusive se tornar um herege. Por quê? A perversão. Entretanto, me chamou a atenção um ponto que quero compartilhar com vocês nesta aula. Esses elementos estavam dentro da igreja, foram percebidos e identificados pelo próprio apóstolo Paulo, mas enquanto Paulo estava por ali, eles não se revelaram. Eles se mantiveram escondidos, né? Esses opositores do evangelho ficaram como joio junto ao trigo, né? Então, a primeira questão que eu coloco, hipótese que eu coloco na resposta de quando surgem os hereges, está no campo de que quando há ausência de liderança capaz de identificar, né, a heresia pregada, né, refutar e defender, sobretudo, a fé cristã praticada pela igreja. Então, a ausência do líder, principalmente, já é uma grande oportunidade que os hereges encontram para aprofundar suas heresias. Perceba o que o apóstolo Paulo diz lá no texto de Atos. Depois da minha partida, por que não durante a minha estadia? Depois da minha partida. Então, a igreja não pode ficar à mercê de qualquer pessoa que nela acha uma oportunidade para entrar e difundir suas heresias. Essas pessoas, esses hereges precisam ser identificados e refutados nas suas pregações. Depois, quando falas perversas, né, e mal intencionadas também são ditas livremente na igreja, né? Isso está no texto, não é? Então, quando começa a apologética, não é? Literalmente, quando essas falas, essas pessoas mal intencionadas, por exemplo, são identificadas, né, e logicamente são refutadas. Então, essas falas perversas precisam ser também reprimidas, né? Elas precisam ser reprimidas. As pessoas não podem falar livremente na igreja de qualquer heresia. Peraí, a igreja tem uma Bíblia, né? Ela tem a Bíblia, né? E na Bíblia, a Bíblia é a regra e ela não pode ser mudada. Então, os homens não podem falar o que querem dentro do ambiente cristão, assim, não é? Principalmente falar aquilo que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro às Escrituras, né? Ao que diz, o que está dito nas Escrituras Sagradas. Então, esses homens querem aproveitar a oportunidade de que não há uma liderança, ou quer ela esteja ausente fisicamente, né? Ou então de uma liderança atuante, né? Nesse caso, essas pessoas aproveitam essas oportunidades e lançam livremente as suas heresias perversas. Então, cabe aí
o cuidado, né, do pastor, do líder, do estudante de teologia, que precisa estar atento e não dar oportunidade, inclusive, para que essas pessoas falem livremente na igreja, né? Então, todo líder precisa pensar em não se ausentar ou não deixar que a igreja sinta a falta de alguém capaz de fazer uma identificação e uma refutação, né? Em segundo lugar, não há possibilidade, não se pode permitir que indivíduos literalmente falem qualquer coisa no ambiente cristão, né, dentro da igreja. Isso, nesse sentido, então, praticado dessa forma, a apologética começa, a defesa da fé e a resposta começa com a prudência, né? Antes de apresentar qualquer conteúdo, começa com a prudência, né? E aí é com prudência que se refutam as heresias. Mas o que é heresia, então, né? Bom, heresia, o pastor Ezequias Soares deixou isso absolutamente muito claro, que podemos compreender heresia como uma facção, né? Ou então uma reunião sectária, né? Como eram, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Tem até um livro que eu quero ler, que é o Sábios Saduceus. Eu não encontrei ultimamente esse livro, eu já vi algumas vezes, mas agora não tenho conseguido encontrar mais. Mas é um livro que eu quero ler, né? Mas eles eram sectários, né? E toda igreja, religião sectária, cuidado, irmão, acenda o sinal de alerta. Pode ser uma seita, pode ser uma heresia, tá? E nesse caso também podemos visualizar uma heresia, uma seita, não como toda aquela que simplesmente faz uma ruptura doutrinária, uma ruptura física. Não, o indivíduo pode estar dentro da própria igreja, né? E ele é um herege, só não rompeu, tá? Então, nesse caso, pode-se perceber que nem sempre uma heresia rompe com a igreja. Às vezes ela permanece, ela está ali no ambiente da igreja, ela está lá no sistema, ela está ali operante, né? O indivíduo pode gostar da igreja, pode gostar dos irmãos, pode gostar das pessoas, mas e também pode ser um herege, né? Então, é importante que a igreja identifique todos aqueles que estão no ambiente cristão, né? E, logicamente, ao identificar que o indivíduo é um herege, ele não pode ter liberdade no ambiente. Ele tem que ter espaço absolutamente restrito, completamente restrito, né? Então, porque essa pessoa pode se infiltrar no sistema, nos processos, né, por meio de pessoas e destruir uma comunidade, porque já, logicamente, esse é o objetivo de qualquer herege, destruir a pureza da fé cristã, né, e proliferar os seus ensinos. Então, dito isso, queridos, o que mais temos pela frente, então? A nossa abordagem fica um pouco por aqui, né? Não vamos aprofundar tanto nisso hoje. Nas próximas aulas faremos isso com mais tranquilidade. Mas fato é que vamos identificar 3 pontos, né? Os 3 pontos, pelo menos, colocados no início como objetivo geral, se assim podemos, objetivos específicos, se assim podemos mencionar, né? Quais são os 3, então, nesse caso, que podemos trabalhar aqui, né? Não só trabalhar aqui, mas também trabalhar com vocês, colocar com vocês. Então, o primeiro deles é mencionar que as seitas e heresias se formam e se reinventam. Sim, essas doutrinas que hoje são pregadas como seitas e heresias já foram pregadas no passado, apenas vestiram nova roupagem, ganharam novas características e assim por diante. Dizer como elas se reinventam, né? Esclarecer, em primeiro lugar, o que é apologética e quais os objetivos, né? A apologética é a defesa da fé, é a doutrina que pratica, né? Nesse caso, que tem como objetivo defender. A apologética cristã é defender a fé cristã, responder, né, a todas as pessoas que questionam. Isso é importante a gente falar. E terceiro, como que ela funciona, né? Então,
apresentar o conceito de apologética, mencionar que as seitas e as heresias se formam, se reinventam, na verdade, elas se formaram lá atrás, mas elas se reinventam nos nossos dias, e descrever como funciona. Então, é exatamente nesse campo que funciona a apologética. A pessoa identifica aquilo que é uma heresia, uma seita, e ela refuta. A saúde da igreja está também pode ser apoiada por esta ferramenta. Né? Esta ferramenta apoia a igreja, sim. Tá bom, querido? Então, em linhas gerais, é isso. Nós vamos deixando por aqui, parando por aqui hoje, mas nas próximas aulas vamos aprofundar um pouco mais, porque o texto vai pedir, por exemplo, na próxima já vamos abordar a questão do sincretismo, e que você não pode perder de jeito nenhum. Se você gostou desse link, desta aula, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você quiser também enviar uma contribuição para ajudar o canal, monetizar, tem aí o QR Code que está na sua tela. Você pode tranquilamente apontar a câmera do seu celular e enviar o seu apoio para nós. Isso é muito bom, né? Logicamente nos apoie, que a gente vai produzindo mais conteúdos. Mas de modo simples é isso. Vamos nos especializar, buscar fazer apologética e defender a fé cristã, tá bom? Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, né? Comente e compartilhe este vídeo com os seus contatos, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Muito bem.